Com você, Clarice. Ligar o microfone, amor. Clarice, abre o microfone. Autorizou? Autorizadíssima, pode seguir. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Midras pela oportunidade desses encontros que a gente tem tido aqui, de alto nível, encontros assim instigantes e necessários nos dias de hoje. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação que eu trago aqui por escrito no celular, porque o currículo do Renato é enorme e para eu não me perder aqui, eu tenho aqui essa minha orientação por escrito. Então, Renato Lessa, sem dizer que foi meu contemporâneo algumas décadas atrás no Colégio de Aplicação da UERJ. Renato Lessa, cientista político com uma formação muito sólida, um grande leitor, formou e forma gerações de pesquisadores, intelectuais e professores numa longa trajetória na UF, como professor titular de teoria política, e no IUPERJ, como professor de teoria e filosofia política, e hoje na PUC, na disciplina Filosofia Política, na pós-graduação em Direito e Filosofia, como coordenador do Centro Primo Levi. Foi presidente da Biblioteca Nacional, obteve prêmios importantíssimos e distinções no Brasil e no exterior, e eu cito aqui dois de seus livros mais recentes, que indico, eu acompanho a carreira do Renato há muito tempo, tive a honra de tê-lo em vários encontros que promovi, né, no campo da produção cultural, e os livros que eu cito aqui são O Cético e o Rabino, Breve Filosofia sobre Preguiça, Crença e o Tempo, e Ceticismo em Movimento. Bom, o tema de hoje é um tema que a minha geração ela foi fundada, de uma certa forma, pelo ideário da liberdade, que a gente trouxe muito da Revolução Francesa, dos poetas românticos. Isso veio se perpetuando ao longo do século XX até hoje, entrou no sambódromo, liberdade, liberdade, vem até os dias de hoje, mas de uma forma, às vezes, sucateada. É um conceito que tem apanhado muito numa certa banalização, né, no seu uso corrente, e, diante desse tema complexo, difícil e necessário, só me ocorreu uma pessoa, Renato Lessa, e eu deixo minha palavra aqui com ele e vou ouvi-lo junto com vocês. Bom, boa noite. Antes de tudo, agradecer muito o convite que a Clarice me fez, que me deu a oportunidade de voltar ao Midrash e conversar com pessoas interessadas nesses temas candentes, né, tal como a Clarice mencionou. De fato, fomos colegas de colégio de aplicação da UEG, Clarice, não da UERJ. Isso, Bem existia o Estado do Rio naquela época, o Estado da Guanabara. Pois é, Guanabara, verdade. quanto tempo faz? Muito boas lembranças, né? Então, é um prazer enorme, uma alegria conversar com vocês e a expectativa de que eu possa dizer alguma coisa de útil e de ensejador de reflexões e de pensamentos, né? Que a gente possa compartilhar. O tema da liberdade para começar com uma banalidade, é um tema vastíssimo, a começar pela polissemia do termo, né? Quantos sentidos, né, a ideia de liberdade carrega consigo. Ela não é uma ideia autoevidente, tá? Que bastaria simplesmente dizer liberdade, que todos nós automaticamente poderíamos inferir o conteúdo que esse significante teria, né? Como se fosse um número, né? Um triângulo, né? Triângulo equilátero. O triângulo equilátero é igual a um triângulo equilátero, né?
Não se pode predicar nada de um triângulo equilátero. Liberdade, não. Liberdade é um termo fugidio, polissêmico e de configuração estranha, né? De presença estranha, né? O principal partido da extrema-direita austríaco chama-se Partido Liberal, que é o partido no qual os antissemitas têm um papel fundamental. São liberais e antissemitas extremamente autoritários. Há outros países que os partidos chamados liberais são frequentados por adoradores da tortura, certo? Né? Perseguição de inimigos, né? Portanto, o termo ele tem uma polissemia tão grande que até liberticidas tradicionais adotam o tema da liberdade como ideal, né? Então, diante dessa grande possibilidade de dispersão de significados, o que me ocorre fazer no tempo que a gente tem aqui é pedir socorro à tradição da filosofia política, tá? Que é o campo de referência no qual o tema da liberdade começou a ser definido, começou a ser apresentado, né? Um pouco nascedouro da questão da liberdade. Não existe um conceito de liberdade, tá? Seria muito cômodo se eu pudesse, e não teria nada a ver com a minha persona como intelectual, se eu pudesse dizer para vocês, olha, existe um conceito de liberdade, eu vou dizer correto, e tudo que vocês pensam de diferente sobre isso está errado. O conceito é esse. Não existe. Essa expectativa, ela é impossível, e se alguém propuser isso para vocês em algum momento, vocês estão diante de uma fraude intelectual, tá? Se tem uma, quer dizer, liberdade, na verdade, é um signo, é um significante, e há várias noções e várias flexões, várias ênfases e modulações possíveis. Para nós não nos perdermos nesse oceano de significados possíveis, eu vou fazer um recurso à velha tradição da filosofia política e mostrar para vocês um pouco momentos em que essa questão aparece, né? Como é que isso surge. E eu acho que a primeira ocasião em que o tema da liberdade se põe, entre os gregos, eleutéria, entre os gregos, né? Que era um termo de uso ordinário, normal, no vocabulário grego da época, ou falando de alguma coisa entre o século V e o século IV, antes da Era Comum, né? Que designava liberdade de movimento e designava também um sujeito, um homem livre, tá? Um homem livre não escravo. Eleutéria, portanto, tem a ver com a ausência de impedimentos e com uma liberdade de movimentação. E, pouco a pouco, essa ideia de Eleutéria ela vai sendo adotada como parte do vocabulário político da cidade, tá? Inicialmente, não é uma palavra dotada de carga semântica política, porque simplesmente é liberdade de movimento, tá? Eu poder andar numa certa direção e não ser impedido por alguém que vem na direção contrária, que limita o meu movimento. É uma ideia de liberdade como ausência de impedimento para que um determinado movimento possa prosseguir. Portanto, não é política necessariamente. E politiza um pouco mais quando distingue o escravo do não escravo, o escravo do senhor, tá? O escravo não usufrui de eleutéria, não usufrui de liberdade. Mas em que condições que essa palavra desliza o seu significado corriqueiro e começa a se aproximar do âmbito da política? Eu acho que, para entender isso, há alguém que pode nos ajudar, que é o doutor Aristóteles, tá? Aristóteles pode nos ajudar, enfim, um pensador notável, para dizer o mínimo, né? Escreveu quase tudo que nós precisamos saber para entender um pouco como é que as coisas são. Alguns escreveram as coisinhas depois, interessante, mas Aristóteles é uma referência fundamental e viveu entre 384 e 322, né, antes da Era Comum, natural de Estagira, não era um ateniense, não era, portanto, cidadão de Atenas, era um meteco, não tinha direitos políticos, mas ali estabeleceu o seu liceu, sua escola filosófica, foi a segunda grande escola filosófica grega que não sucedeu, mas posterior à criação que teria sido a primeira escola, foi a Academia Platônica, que durou séculos e séculos, mudando, evidentemente, de direção, né, e de orientação. Aristóteles escreveu uma obra notável chamada Ética Nicômaco, que é um dos prodígios literários mais interessantes que eu conheço, né? É um texto de uma lucidez, de uma premonição espantosa, tá? E que parte da seguinte questão, e aí o tema da liberdade vai aparecer na sua configuração
mais próxima da política. Aristóteles faz a seguinte pergunta, né? Que, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Né? O que podemos fazer? Quer dizer, a ideia é a seguinte: há coisas sobre as quais nós não podemos agir. Né? Há coisas sobre as quais nós não podemos agir. Nós não podemos agir com relação ao que é necessário, ou seja, movimentos e processos que independem da nossa ação e da nossa vontade. Por exemplo, os ciclos naturais, o ciclo das estações, a chuva, o vento. Né? Ou seja, a natureza, de um modo geral, ela é, na percepção dos gregos, ela tem uma dimensão necessária. Ou seja, são seres que têm dentro de si o princípio do seu próprio movimento, e nós não participamos da produção do movimento dessas coisas. São os ciclos naturais. O movimento dos astros, o movimento da Terra, enfim. Que a física, a astronomia, a biologia, que a gente chama de ciências naturais, procuram estudar. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer a natureza. Outra coisa sobre a qual a nossa ação é irrelevante, o acaso. O contingente, o surpreendente, o que aparece por acaso nas nossas vidas individuais e na vida coletiva, também não resultam de uma ação orientada da nossa parte. Então, a natureza é o necessário, né? O acaso é o acaso, e qual é o âmbito de ação que nos resta? É o âmbito do possível. É o âmbito do possível. Né? A natureza age de acordo com o necessário, o acaso é casual, desculpem o pleonasmo, mas o humano próprio, o que distingue o humano nesse conjunto todo, entre o acaso e a necessidade da natureza, é o âmbito do possível, e esse âmbito do possível é exatamente o espaço no qual a ação humana vai existir e tem sentido, independentemente do acaso, independentemente da natureza. Não sei se o ponto fica claro, né? A gente pode voltar um pouco no final para desenvolver um pouco mais disso. Mas a ideia é que, a partir de um certo momento no pensamento grego, começa a aparecer a percepção de que existem, vamos usar entre aspas, né, que não é exatamente esse o termo, leis que regem a natureza, leis que regem a physis, né, a natureza, e nós não temos como intervir nessas leis, elas são naturais, são necessárias. E, por outro lado, existe outro tipo de lei, e esse sim tem um nome, que é nomos, né, em grego, que são as leis, as regras, as orientações que governam a nossa vida comum. E sobre essa nós podemos intervir, né? E esse é o âmbito das coisas sobre as quais nós podemos agir, né? Para voltar à pergunta de Aristóteles. Então, é esse âmbito, né, que vai presidir na primeira experiência dos gregos, o espaço no qual a primeira concepção digamos, ocidental, né, para usar esse termo bastante vago, de liberdade vai aparecer. E ela depende exatamente disso, né, da nossa percepção de que, além das coisas necessárias contra as quais não há reversão possível, e além do acaso, que por definição nós não controlamos, há um universo de coisas possíveis. Possíveis a partir do quê? Da imaginação, das expectativas. São coisas que não são necessárias. Podem acontecer como podem não acontecer. Porque elas têm a ver exatamente com possibilidade e não com certeza. Né? E quais são as áreas as áreas cobertas sobre essa dimensão das coisas possíveis? A ética e a política. A ética e a política. Tá? Nós somos animais políticos, tá? Segundo a definição aristotélica, né? Zoon politikon, seres políticos, e nós somos também seres éticos. Quer dizer, eu não quero dizer com isso que todos nós somos bons, não. Né? E nem somos bons o tempo todo. Éticos no sentido de que vivemos num ethos. Num ethos. E a palavra ethos em grego ela pode ser escrita tanto com teta, com epsilon e teta, e como com eta e tal. Tá? São diferentes, o som é o mesmo. E num sentido, ethos significa o que a gente define como ética, valores, normas, orientações para o bem, e no outro sentido significa morada. É uma coisa muito interessante, né?
A palavra ethos, o som ethos, pelo menos, e não propriamente a palavra, ao mesmo tempo que ela indica a presença do espírito o espírito no sentido de um elemento imaterial que nos conecta, que é o ethos, que é a ética, que são os valores compartilhados, a noção de dever, a noção do que é correto fazer, que é fundamental para qualquer comunidade humana, e, por outro lado, esse conjunto de mitzvot que nós temos que seguir, não são enunciados exteriores à nossa situação, eles são a nossa casa. Daí, ethos como moradia, como casa. Né? É uma feliz coincidência que o termo grego para uma coisa se aproxima do outro termo. Né? Então, a ética está no meio de nós, porque nós nos relacionamos a partir da valorização e da valoração das coisas que nos cercam. E, por outro lado, a política. Por quê? Né? Porque a política é o espaço no qual nós cuidamos do comum. Nós cuidamos do comum. Tratamos do comum. Né? E tratamos do comum porque é o comum que é o espaço, desculpa o pleonasmo, aberto a todos, o comum porque é o espaço comum no qual alguns temas vão ser postos sob deliberação. Essa é uma palavra fundamental para entender a primeira liberdade que aparece no quadro do pensamento grego. Os humanos deliberam, né, sobre coisas sobre as quais não temos respostas. Nós não deliberamos sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, seria um experimento ubuesco, quase beckettiano, né? Seminário sobre deliberações sobre propriedades geométricas. Né? Quer dizer, nós não deliberamos sobre isso. Alguém demonstra para a gente os axiomas geométricos e nós passamos a adotá-los, porque é uma demonstração. Né? Nós não controlamos também o acaso, como eu já disse. A nossa comunidade também ela pode se valer da sabedoria dos mais antigos, o que a tradição já resolveu para a gente. Né? Certo? Então, nós podemos adotar referências da tradição para resolver nossos problemas, podemos contar com a opinião dos especialistas para algumas coisas que exigem uma técnica mais apurada, mas há um conjunto de coisas sobre as quais não há especialista, certo? A natureza não resolve, e nós podemos jogar o dado para cima e ver qual é o número que sai. E que questões são essas? O que é uma vida feliz? O que é uma boa cidade? Como educar nossos filhos? Questões irrelevantes, né? Como vocês podem ver. Né? Como é que orientamos a nossa vida? Como é que nos governamos? Essas questões, nós não temos respostas prontas para elas, como temos resposta para os problemas da aritmética e da geometria. Né? Então, essa nossa ignorância, no sentido positivo, a respeito de respostas verdadeiras sobre essas questões, conduz ao ato da deliberação, da discussão pública, do debate público, para que respostas possíveis, falei há pouco tempo de possibilidade, do possível, né? Que respostas possíveis para essas questões que são dilemas, são questões que nos acompanham desde Aristóteles, né? Nós não temos resposta geométrica, axiomática para isso, para que respostas possíveis sejam produzidas. Então, a liberdade grega ela está associada à deliberação coletiva. Tá? E a deliberação não é sobre qualquer coisa, deliberação sobre assuntos de interesse público. Certo? Ninguém vai deliberar sobre a roupa que eu vou usar amanhã para dar aula. Isso não é matéria de deliberação. Né? Eu teria que ser um ególatra para colocar nas redes sociais uma consulta pública a respeito de como é que eu devo me trajar para dar uma aula. Quer dizer, é uma egolatria, né? Que não é tão incomum assim como vocês sabem, né? Mas, enfim, é uma loucura, né? Em certo sentido. O que vale a pena? O que exige deliberação? Coisas relevantes. Coisas relevantes. O que é uma coisa relevante? Uma coisa que tem impacto público. Então, nós temos aqui primeiro o surgimento da ideia de política. Política é o âmbito do comum, é o âmbito que contém, portanto, questões de interesse público, questões que tocam a um certo conjunto de pessoas. Né? E essas coisas só devem ser tratadas na medida em que não há nenhum sábio platônico ou tecnocrata que possa resolver essas coisas para a gente, tem que ser tratadas no meio de nós, conosco, através da nossa capacidade de argumentação e de deliberação. Então, esse é um primeiro quadro no qual a primeira ideia de liberdade vai aparecer, né? Que Benjamin Constant, filósofo político francês do início do século, final do XVIII, início do XIX, definiu como a liberdade dos antigos, por oposição à liberdade dos modernos. Né?
E o que caracteriza essa liberdade dos antigos? É uma liberdade de fazer coisas. Que tipo de coisa? Ir à ágora, ir à assembleia, falar, propor, ouvir, debater, decidir. É liberdade de ação política. É a liberdade favorita de uma adorável pensadora do século passado, Hannah Arendt, né? Quando ela pensava na liberdade, sobretudo a liberdade política, é essa liberdade do fazer, do agir. Os gregos não tinham uma noção subjetiva da liberdade, no sentido de que eu me sinto uma pessoa livre. Isso não faz sentido para um grego desse período. Quer dizer, liberdade para ele é algo que nós fazemos em conjunto. Não sou eu que tenho liberdade, nem cada um de nós individualmente. Ela é um requisito para que a gente vá participar do cenário deliberativo, tenha direito de fala, todo mundo fala, né? É, esse é um ponto importante, né? Que é fundamental para a argumentação que eu vou fazer a seguir, né? Que não é simplesmente juntar as pessoas para que elas falem, tá? Quer dizer, essa liberdade não ela exige mais do que simplesmente a possibilidade de juntar pessoas num dado espaço e todas elas terem o acesso igualitário à palavra. Há uma exigência maior para que essa liberdade possa aparecer, que é a presença de uma abstração, né? Ou, se vocês quiserem, de uma alucinação, né? Que é tomar como existente algo que não existe. Sabe o que é que não existe? Bom, eu vou explicar o que é isso. Que é a condição para a primeira democracia, tá? A cidade grega era composta por sujeitos diferentes, distintos. Pescadores, artesãos, comerciantes, ricos, pobres, remediados. Tinha tudo, tinha de tudo. Então, observação, né? Qualquer observação de um drone que olhasse para aquele conjunto de pessoas iria perceber diferenças. Pelo traje, pela maneira de falar, pela suntuosidade, pela pobreza, pelo métier. Nada ali indicava que aquelas pessoas tinham algum tipo de equivalência. No entanto, num determinado momento, essa história é comprida, eu não posso entrar nela, mas num determinado momento, inventa-se um sistema que parte da seguinte premissa: apesar das pessoas serem evidentemente diferentes, tudo nos diferencia, e, aliás, a condição para que nós nos reconheçamos é que somos diferentes, senão nós seríamos incapazes de nos reconhecer. Então, a primeira percepção de qualquer conjunto de seres humanos é a diferença. Só que os gregos inventam uma categoria que é uma abstração, que é uma alucinação, que é supor que essas pessoas diferentes são equivalentes. A ideia de equivalência. Não sei se o ponto fica claro, né? Se eu estou fazendo o ponto de maneira clara. A diferença entre as pessoas é tangível. Ela é tangível, ela é verificável, né? A equivalência não é tangível, ela é suposta, é uma abstração. Chama-se isonomia, essa equivalência. Que significa o seguinte: vocês são diferentes, têm salários diferentes, têm profissões diferentes, não interessa, né? Não interessa. Na Ágora, na Assembleia, cada mão é igual a cada outra mão. Mas para que a minha mão seja igual à mão de alguém que não tem nada a ver comigo, vem de uma outra extração social, cultural, de outro mundo, para que a minha mão possa ser pensada como igual à outra mão para efeitos de contabilidade, para ver quem tem maioria, eu tenho que ter uma regra abstrata de uma equivalência entre diferentes, que é a regra da isonomia. Tá? E é exatamente sobre a regra da isonomia que eu posso falar em democracia, tá? Que é o poder do demos, quer dizer, o demos exerce o kratos, não é isso? Mas para que o demos exista como demos, como multidão, para usar a expressão spinoziana, para que o demos exista como multidão, ele tem que ser composto por partes iguais. Mas, ora bolas, ninguém é igual a ninguém, né? Então, a cidade vai operar nesse duplo registro. Há desigualdade, diferenças de classe, se vocês quiserem usar esse vocabulário, fiquem à vontade, né? Luta de classe, se vocês quiserem também usar esse vocabulário, não tem nenhum problema. Ou então conflito social, para usar um vocabulário mais deflacionado. Isso existe, lutas sociais e tal, mas na hora da política, igualdade. Igualdade, né? Então, é essa alucinação que define a liberdade. Quer dizer, é uma liberdade de ação que é balizada por uma invenção, por uma abstração que todos nós tomamos como verdadeira, é de que nós somos equivalentes. Portanto, a ideia de liberdade traz consigo
à primeira alucinação da igualdade. É uma liberdade na igualdade, tá? E não uma liberdade de maximização da diferença, certo? Não sei se o ponto fica claro. Vou usar uma expressão que seres abjetos usam hoje em dia. A minha liberdade. O que é a minha liberdade? É a liberdade de maximizar a minha diferença. É. Qual é a liberdade que surge dessa primeira configuração da liberdade política entre os gregos? É uma liberdade cuja condição de existência é a suposição da equivalência. Portanto, não há a minha liberdade, certo? Assim, há a liberdade de um conjunto de sujeitos que são tomados como se fossem iguais, como se fossem equivalentes. Tá? Então, no sentido de precedência, a ideia de liberdade depende, nesse caso, de uma certa noção de igualdade. Tá? E há uma trajetória da ideia de liberdade ao longo do tempo em que essas duas coisas sombreiam uma a outra, né? Igualdade e liberdade, elas vão sombreando umas às outras, se distinguem, mas é um par, né? Que faz companhia um ao outro, de maneira às vezes conflituosa, de maneira complementar. Isso vai variar de acordo com o autor, de acordo com o tempo. Mas o primeiro momento de expressão é exatamente esse, da subordinação da liberdade a uma coisa maior do que ela, que é a, a, a isonomia. Né? Faça o experimento contrário, eliminem a isonomia, né? Eliminem a crença de que há uma equivalência. O que resta para a liberdade nesse caso? A expressão da diferença. Né? Certo? A ideia do sujeito livre é aquele que não tem impedimento de ninguém. A primeira ideia de liberdade é mais brutal, né? E, portanto, a minha liberdade é algo, é a minha capacidade, possibilidade de deslocamento numa certa direção, e ao me deslocar para essa direção, nada me impede. E tudo que me impedir é ilegítimo, é injustificável e deve ser evitado. Então, para não me alongar muito nisso, porque eu tenho umas duas ou três coisas para falar, essa é a primeira noção de liberdade que a filosofia política registra, né? Que Benjamin Constant designou como liberdade dos antigos, né? E numa notação mais contemporânea, um filósofo russo-britânico, Isaiah Berlin, né? Vai chamar de liberdade positiva, né? Liberdade positiva, liberdade do fazer. Tá? A vida anda, os tempos passam, as coisas mudam, a polis desaparece, né? O espaço grego vira um império, vem os macedônios, vem os romanos, entramos na Idade Média Ocidental e, num certo sentido, o pensamento político, tal como nós o encontramos no seu momento de formulação inicial no mundo grego, que o pensamento político nasce junto com a política, né? A invenção da política e o pensamento político ao mesmo tempo, ele não desaparece, mas ele fica coberto, involucrado pela teologia. Spinoza vai chamar, no século XVII, de um teológico político, que é o mundo medieval cristão, certo? O mundo medieval cristão, tá? Que é um mundo que é fragmentado geopoliticamente, né? São pequenas unidades, feudos e tal, mas unidos por uma carapaça religiosa, cultural, dada pelo cristianismo. Né? Essa é uma história longa, como é que isso aconteceu, tem a ver com a conversão de Constantino, imperador romano, ao cristianismo, que transformou o cristianismo numa religião do Império Romano, enfim, vários processos tiveram a ver com isso. Então, o político, tal como nós o encontramos no nascedouro grego, né, naquela chave aristotélica, na chave da isonomia, né, na chave da isegoria, da liberdade, do direito à fala igualitário, isso fica subsumido, fica soterrado por uma nova configuração do mundo, embora fique na memória, nos textos e tal, enfim. Essa memória ela não morre, né? Os nostálgicos, né? Puxa, bom era quando a gente estava na República Romana ou na República Grega e tal. Então, isso permanece como uma reserva utópica de algo que já acabou. Bom, a Idade Média tem lá a sua dinâmica interna, quer dizer, ela tem um grande consenso doutrinário cristão, mas dentro desse consenso há muito dissenso. Também não é um mundo parado, um mundo de trevas, no qual o pensamento não existiu. Mas, de qualquer maneira, o tema da liberdade ele vai ser incorporado de uma outra chave, e a gente encontra isso num dos primeiros grandes pensadores cristãos, que foi Agostinho, né? Santo Agostinho, para os que acreditam, para os cristãos, né? Propôs a primeira definição cristã
liberdade, de duas liberdades. Quer dizer, há uma liberdade que é a liberdade maior, que é a liberdade no reconhecimento de Deus, portanto, uma liberdade voltada para Deus, né, para a adoração de Deus, para uma vida conforme os regramentos divinos, regramentos esses que, como Deus, nem ele era capaz, ele tinha que ter funcionários na terra que pudessem cuidar disso, a igreja vai tratar disso, mas, de qualquer maneira, uma ideia de liberdade como reconhecimento da precedência divina. E uma outra ideia de liberdade, que é liberdade menor, tá? Que é a liberdade das pessoas que creem possuir livre-arbítrio e que agem assim por esquecimento de Deus. Você percebe que o teológico ele tem aí uma jurisdição fortíssima, né? Nós somos livres para reconhecer o domínio divino. Quer dizer, uma liberdade, portanto, para nós nos dissolvermos numa coisa genérica. E o livre-arbítrio, ele é simplesmente, vou citar agora Agostinho, o esquecimento de Deus. O pecado é o esquecimento de Deus. Então, isso confina o livre-arbítrio, a livre escolha, né, a um lugar negativo, né, antinatural. Né? Então, a Idade Média tem uma dificuldade imensa de incorporar dentro do seu arsenal de imagens, né, a concepção grega antiga de uma liberdade que supõe igualdade. Né? Porque a liberdade que a Idade Média prega é uma liberdade na subordinação. Ela desfaz o vínculo da igualdade como vínculo fundamental. Bom, vida que segue, enfim. É, uma crise terrível no pensamento medieval que prepara as condições para a modernidade. E nesse trânsito para a modernidade, lá pelo século XIV, XV, até o Renascimento, algumas novidades aparecem, né? Aparecem coisas como Petrarca, né? Por exemplo, como um humanista italiano, dois humanistas italianos, Petrarca, poeta Petrarca, e o outro humanista chamado Pico della Mirandola. São homens assim icônicos de mutações culturais. Eu uso referências aos dois para poder exatamente é, indicar para vocês alguns indicadores, alguns indícios de que alguma coisa está mudando, né? E o que está mudando, para não fazer suspense tolo e maximizar o uso do tempo, é o surgimento de uma nova ideia capaz de reconfigurar a nossa percepção do mundo, que é a ideia de indivíduo. Parece a ideia de indivíduo. Tá? E a ideia de indivíduo ela provoca, nessa primeira modernidade, uma mutação formidável, porque o sujeito, quer dizer, a pessoa medieval, vamos chamar assim, né? O humano medieval, ele tem a sua vida orientada, ele olha para baixo e olha para cima o tempo todo. Esse é o movimento que ele faz. Né? Ele teme o inferno e aspira a salvação. Né? É olhar para baixo e para cima. Né? Ele é um ser verticalizado. O sujeito moderno, né? Ainda que ele continue temendo o inferno, porque temer o inferno, enfim, não deve ser totalmente abandonado, mas enfim, outras coisas podem ser consideradas. Mas o sujeito moderno, o embrião do sujeito moderno, olha para frente e olha para trás. Né? Certo? Né? Ele é um ser no tempo. Né? Enquanto que o sujeito medieval, eu estou caricaturando um pouco, né? Mas são tipos diferentes. Enquanto que o sujeito medieval é um ser fixado no chão, ele é deste lugar, desta terra, não sai daqui, e nesta terra que ele está, ele olha para baixo e para cima, teme o que está embaixo e aspira a salvação que está para cima. Agora eu mudo o eixo, passo a operar no eixo horizontal e me vejo diante do futuro, do desconhecido que vai se apresentar para mim como espaço dos possíveis. Volta, portanto, o tema do possível que havia sido posto na reflexão aristotélica. O que é o futuro? O futuro é um campo aberto, é um deserto, ou uma floresta virgem, né? Que vai ter as marcas que eu puser, que eu puder pôr nesse deserto. Né? Eu vou colonizar o futuro, eu vou habitar o futuro. Portanto, os humanos passam a ser percebidos como seres projetados no tempo futuro, trazendo consigo a bagagem do que acumularam, do que herdaram do passado. Né? Eu horizontalizo, portanto, a experiência humana. Deixa de ser o sobrenatural por oposição ao natural, né? Inferno, céu e a gente aqui em pé na Terra, né? E passa a ser nós aqui em pé e ainda em pé na Terra,
mas orientados pela expectativa do futuro, pelo horizonte de expectativa e pela pergunta de onde viemos. Quer dizer, passamos a ter uma história, né? Cada um de nós passou a ter uma história. Os artistas passaram a assinar seus quadros. A ideia de autoria estética aparece, né? Antes não havia isso, era a escola de não sei quem, né? Era o Pierudino, era, sei lá, enfim. A autoria não distinguia a obra de arte. O que distinguia a obra de arte, que sequer, segundo alguns historiadores da arte, nem obra de arte era ainda, que distinguia, vamos lá, a pintura era o que estava sendo pintado, era o que estava ali representado, tá? E a partir de um certo momento, o que vai distinguir a pintura? Se é, já um pouco, já no final da Idade Média, se é Piero della Francesca, se é Leonardo da Vinci, se é Rafael Sanzio, se é Michelangelo, Caravaggio, né? Ainda que eles continuassem a pintar santos, né, milagres, anunciação, né? E o catolicismo se prestou, entre outras coisas, a isso, né? A possibilidade da representação pictórica do divino, né? Então, isso teve como efeito uma aproximação da religião com a estética, num dado momento, e um dado momento, sobretudo a partir dessa primeira modernidade, o que define a qualidade de uma obra de arte é a sua autoria individual, né? É claro, ponto, quer dizer, e nem tanto o que está sendo representado, né? E aí as representações são diferentes, os estilos são diferentes, né? Comparem a Anunciação, por exemplo, de Leonardo da Vinci com a de Tintoretto, né? São coisas diferentes, embora o evento seja o mesmo, né? É a Virgem Maria recebendo, né, o anjo, né, que comunica a ela coisas que tiveram certas consequências para a parte da humanidade, como vocês todos sabem, né? Então, resumindo essa, essa, essa configuração toda, a ideia de indivíduo traz consigo o quê? A interioridade e a subjetividade. A interioridade e a subjetividade. Tá? E eu começo a ter aqui a preparação para algo que no século XVII vai configurar a liberdade dos modernos, como distinta da liberdade dos antigos, que era uma liberdade de fazer, e agora eu vou ter uma liberdade que tem como sede. Deixa eu refazer o argumento. A liberdade dos antigos tinha como sede o quê? O espaço público, não é? O lugar da liberdade antiga é o espaço público. O lugar da liberdade moderna é a intimidade dos sujeitos. E aí passa a fazer sentido a seguinte questão: eu sou livre, eu quero ser livre. Muda, portanto, o eixo quer dizer, alguns autores designam isso como momento de individualismo ontológico. Quer dizer, traduzindo, né, em uma linguagem mais normal, é a ideia de que a sociedade é composta por indivíduos, né, e não por coletivos, por coisas impessoais. Isso desloca, portanto, o eixo da liberdade. Isso tem implicação importante no surgimento do liberalismo político a partir do século XVII. Tá? Os primeiros liberais na política, estou pensando aqui em John Locke, pensador inglês, da segunda metade do século XVII, né? Um brilhante pensador, mas antes dele, Thomas Hobbes, outro pensador político também inglês, né? Mas Locke mais liberal, né? É, para um pensador como Locke, o que justificava a existência do governo? Como é que eu posso justificar a existência do governo? Locke, ele está se opondo às definições tradicionais de que o governo se sustenta na força, na sua própria força, na astúcia do príncipe, na capacidade do governante impor aos governados a força ou pela sedução o seu domínio, né? Locke está se opondo, portanto, à ideia de que existe um direito a governar que venha da tradição, que venha do direito divino e que venha da pura imposição da força. E está apresentando como a única forma de justificar, de legitimar a existência do poder político e dos governos a, a única forma de legitimar é justificar a sua existência como guardião de direitos individuais, que são definidos por esses pensadores do século XVII como direitos naturais. Esse aqui é o pulo do gato. Essa aqui é a grande outra alucinação, né? A primeira alucinação da equivalência dos diferentes, e agora essa grande alucinação de que os humanos, porque naquela época não eram todos os humanos, eram alguns humanos só, pouquinhos, mas, enfim, mas abriu o precedente, né?
que eles diziam todos os humanos. Eles falavam assim, mas pensavam em alguns. Mas como eles falavam em todos, né, isso permitiu que movimentos sociais, políticos se organizassem para fazer com que a palavra todos significasse todos. Vai demorar um século e tanto, né? Mas o precedente era propor uma regra universal que abarcasse toda a humanidade, fazendo dos humanos, dos indivíduos, detentores de direitos naturais, ou seja, nascemos com esses direitos. Quer dizer, nós não adquirimos esses direitos pela política, pela educação, por alguma outra razão. Nascemos com eles. E Locke dizia, não, quer dizer, Locke, Hobbes antes de Locke, qual é o direito fundamental? O direito fundamental é a vida. A vida. É a vida. Permanecer na vida. Né? Vocês podem dizer, mas isso é muito pouco. Mas não é pouco, não. Olhem bem para o mundo e tal. Né? Imaginem como é que o mundo seria se o direito à vida fosse universalizado. Né? Quer dizer, teríamos um planeta um pouquinho diferente. Né? E, e quando eu digo que os humanos têm direito à vida, a única maneira de justificar a existência de um soberano é esse soberano se comprometer com a proteção da vida. Certo? Então, há alguma coisa que submete ao soberano. O soberano não é mais o doador universal da ordem e tal, ele tem que submeter, senão a sua legitimidade desaparece. Locke depois vai engrossar a cesta de direitos e vai dizer vida, sim, bens, sim. Quer dizer, propriedade, né? Mas a propriedade lockeana não tem a ver com a propriedade contemporânea. Propriedade para Locke é aquilo que o meu trabalho produz. Né? O que o meu trabalho produz é meu. Ninguém pode tirar, a não ser que eu conceda, né? Eu transfira para alguém. É a ideia dos bens como extensão do trabalho humano. Então, eu tenho direito à minha vida, tal como Hobbes dizia, tenho direito a meus bens e tenho direito à liberdade. Liberdade. Aparece a liberdade como direito natural. Né? Então, ela se desloca do âmbito da política, da comunidade política, e passa a morar no âmbito quase que psicológico, interior. E a gente, com isso, reconfigura uma teoria política, né? Uma teoria política que agora vai dizer que o governo o governo é um ente detentor do poder político, justificado pela necessidade de proteger direitos naturais e instituído pelo consentimento dos proprietários de direitos naturais, que seríamos nós. Estão entendendo o ponto? Então, há uma dimensão, portanto, de liberdade que é interna. Né? Então, a liberdade dos antigos é ativa, a liberdade dos modernos é introspectiva. Como é que eu meço a liberdade positiva? Pela extensão da minha capacidade e possibilidade de participação na vida pública. Como é que eu mensuro a minha liberdade negativa? Pela proteção que o direito vai me dar de agressões externas à minha integridade. Então, a ideia da liberdade como proteção. Não podem fazer certas coisas comigo, não podem me prender sem processo legal, não podem me proibir de falar, não podem me proibir de ter uma crença religiosa qualquer. Isso tudo vem junto, a tolerância religiosa, o pluralismo religioso, né? Tudo isso imantado por essa ideia de indivíduo dotado de direitos. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que que vocês têm nisso aí? Né? O que que nós temos disso aqui? Uma definição de liberdade que é um sentimento psicológico, mas que, por outro lado, exige um halo protetor em torno desses sujeitos, que é construído pela comunidade política. É uma liberdade que, embora seja privada, é com os outros. Está entendendo? Ponto. Quer dizer, é uma liberdade que supõe a presença dos outros, a alteridade. Nada parecido com a ideia de uma liberdade desenfreada, né? É, que parte do suposto do Sartre, né? Que o inferno são os outros. Dane-se, né? É, ela é compartilhada, ela é compartilhada. A partir da seguinte descoberta, né? Os instrumentos que me protegem, né, contra agressões externas têm que ser eficazes. A eficácia desses instrumentos depende da sua universalização. Todos os indivíduos têm que ter a mesma estrutura de proteção para que seus direitos naturais sejam mantidos. E como é que eu posso garantir que todos possam ter, pelo menos idealmente, a mesma armadura de proteção? Através do direito, através da invenção de um direito positivo, tá? Que vai decorrer desse direito natural à vida, aos bens e à liberdade, mas que vai estabelecer regras, leis, punições,
punições, né, para quem viola o direito natural de alguém, e eram às vezes severas, tinha pena de morte envolvida nisso, enfim, não quero entrar no detalhe. Mas o ponto é interessante, né, quer dizer, que reflui para o indivíduo, mas para garantir a proteção do indivíduo, né, não é a emenda da Constituição Americana de que todo mundo pode se armar para se defender, não é isso, né? É a criação artificial de um halo protetor que tem que ser garantido por outra abstração, que é o direito, que é uma abstração, né? É uma abstração que produz consequências práticas, materiais. Quando a gente fala em materialidade do direito, significa que uma abstração tem consequência prática, né? Mas enquanto não se materializa, é uma abstração, é uma possibilidade, né, de realização de alguma coisa, né? Então, essa é a invenção dos modernos com relação ao tema da liberdade. E já na modernidade mais avançada, né, se a gente pega um pensador como Immanuel Kant, né, a liberdade ela tem a ver com o fato de que existem coisas que têm a ver com a natureza, com o mundo tal como ele é, cuja estrutura básica nós não temos acesso, nós não fazemos esse mundo, que é o mundo da natureza, é o mundo da necessidade, e existe outro mundo que é o mundo da liberdade, que é o mundo da ação humana, que é o mundo da sociedade, da política, das nossas atividades, né? E se trata agora não tanto de direito natural, como diziam os liberais, como Locke, né? E alguns depois que vão manter essa linha de argumentação. Se trata agora da precedência de uma lei moral como condição do exercício da liberdade. É uma outra reorientação agora que a gente vai ter, né? Quer dizer, a ideia de que o sujeito livre, né, como sujeito dotado de razão, capaz de pensar, ponderar, observar e agir, né, ele só faz jus à sua capacidade de ser um sujeito livre se ele for preenchido por uma lei moral, por alguns imperativos morais que são condição para que ele possa se apresentar como sujeito livre, né? E alguns imperativos são impraticáveis no mundo de hoje, né? Mas Kant formulava como, como, como imperativos assim fundamentais. São dois imperativos básicos. O mundo seria um pouquinho mais interessante se esses imperativos tivessem vigência universal. O primeiro deles haja de uma maneira tal que os princípios da sua ação possam ser universalizados para toda a humanidade. Pense bem nessa regra, qual é a implicação dessa regra, né? Se eu tiver uma motivação escusa, daninha, perigosa, né, letal, psicopática, asocial, nome que vocês queiram dar, a hipótese de generalizar isso para toda a humanidade vai transformar a vida da humanidade no inferno para mim. Eu não quero que a humanidade seja a universalização dos meus vícios, né? Isso faz com que eu tenha um incentivo moral para desejar a universalização de coisas que garantem a minha integridade. Então, é uma mágica, é um argumento mágico, né? Né? Então, das nossas ações, agir, né? Quer dizer, eu tenho que fazer tal coisa, qual é a atitude que eu vou tomar? O que eu vou dizer, né? Eu paro para pensar, né? Eu tenho que dizer, tenho que pensar, tenho que agir, na hipótese de que isso pode ser uma coisa adotada por toda a humanidade. Tudo isso é hipotético. Tudo isso é hipotético. E imagina o que resulta de toda a humanidade agir da maneira que eu ajo, tá? Tá? E se as motivações forem destrutivas, associais, a ordem natural, quer dizer, o estado de natureza robesiano, todos contra todos, ele vai tomar conta do nosso espaço vital, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é tomar os outros como fins e não como meios, né? Esse é outro imperativo que Kant punha como imperativo categórico, ou seja, obrigatório, né? Que são elementos reguladores da liberdade. Ele sabe, ele era um homem inteligente, ele sabe que isso não é infalível. Isso é tudo menos infalível, né? Ele não tem como fazer valer, entrar na nossa cabeça de cada um de nós para ver se nós estamos agindo de acordo com essas máximas. Mas elas aparecem como objetivos, como targets, né? Como objetivos, né? O termo técnico para isso é ideal regulatório. É o ideal que a gente sabe que é impossível de ser atendido, né? Que exige uma universalização do nosso espírito imensa, mas é possível um esforço de aproximação
Exatamente, esse esforço de aproximação dessas regras morais que me torna um sujeito responsável no uso da minha liberdade. Porque eu tenho uma liberdade agora que é configurada pela moralidade, certo? Como eu tinha antes uma liberdade com os liberais, que é configurada, que é, digamos assim, envolvida pelos direitos naturais e pela necessidade de uma proteção coletiva desses direitos naturais. Portanto, a primeira me vincula à moralidade, a segunda me vincula a um coletivo de sujeitos dotados de direitos naturais. Aí a política vai ser fundamental. E lá nas calendas gregas, né, a ideia de que a liberdade só faz sentido no cenário em que algum tipo de equivalência e de igualdade está presente. São três modulações diferentes que podem ser pensadas como cumulativas, né? Alguns pensadores do século XIX, né, como John Stuart Mill, um grande liberal inglês, né, feminista, graças à sua mulher, R. Taylor, que foi uma grande militante sufragista na Inglaterra meados do século XIX, uma mulher notável. Mill desenvolve uma versão do liberalismo radical que procura fazer converger a liberdade dos antigos com a liberdade dos modernos, que é a liberdade democrática, tal como nós a conhecemos hoje, idealmente, né? Nós, em determinadas situações, somos sujeitos que, que, que praticamos ou queremos praticar uma liberdade ativa e reagimos quando percebemos que há restrições ao uso da liberdade ativa, mas somos sujeitos também dotados de privacidade, intimidade, no certo direito a uma certa apatia, não digo apatia, mas uma coisa acrática. Há momentos que a gente não quer saber disso, a gente tem, ou para dizer de uma maneira mais, talvez mais responsável, nem todas as questões que nos afetam, são importantes para a gente, são questões de natureza política, né? Uma coisa estética, afetiva, sei lá, religiosa, sei lá, o que seja, né? Nem todas as questões que nos afetam são questões que exigem o espaço público, a deliberação coletiva e a liberdade ativa, né? Mas tem a ver com a nossa esfera individual e o que nós temos que ter é um conjunto de garantias mínimas que permitam a nossa respiração no espaço de decisão livre a respeito dessas coisas, né? Claro que essas coisas se misturam, né? Porque na medida em que essa minha liberdade pessoal se restringe, né, isso pode ser um bom motivo para que eu use a minha liberdade ativa como forma de reação à restrição às minhas liberdades individuais, que é o que eu espero que as universidades americanas comecem a fazer, para garantir a liberdade de pensamento, né? Defender, portanto, um direito liberal negativo, a liberdade de pensamento, a liberdade de pesquisa, né? Exige atenção pelo lado da liberdade ativa, né, dos antigos, né? Fazer política, configurar maiorias, entrar em conflito aberto para criar uma forma de vida ou para recuperar uma forma de vida na qual a liberdade negativa tá sendo, tá sendo restringida ou está sendo ameaçada. Então, nós, como filhos da modernidade, netos ou bisnetos, tataranetos, não importa, né? E vamos ser para sempre, porque a modernidade não tem fim, né? Certo? Ponto fundamental. Não existe pós-modernidade. A modernidade é a modernidade em si mesma, né? Porque tudo que se disser contra a modernidade incorpora como sua, né? Como parte sua. Então, nós que somos inapelavelmente seres da modernidade, temos uma concepção bifronte da liberdade, né? E um dos desafios contemporâneos é a ameaça representada por uma concepção tosca de liberdade, certo? Que é, 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 é fundada na possibilidade da expressão ilimitada, não regulada, instintiva, pulsional de sujeitos individuais, né? Que capturam a liberdade usando pronomes pessoais possessivos. A minha liberdade ou a nossa liberdade. E a privatização da liberdade, né? E trazendo consigo a ideia de que o governo legítimo é o governo que garante a liberdade das pessoas. Façam o que vocês quiserem, né? Como se esse ideal fosse o ideal possível, né? O ideal talvez não seja possível, mas o discurso político é, é, da liberdade não regulada pela moralidade, pelo princípio da igualdade
ou pela preservação de direitos naturais, né, o uso imoderado dessa liberdade para fora desses marcadores, ela se dá em sociedades desiguais. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se a gente suspender esses marcadores da moralidade, da igualdade, ou da ideia de que há direitos inerentes que não podem ser atingidos, a gente não fala mais de direitos naturais hoje, né? Falamos de direitos humanos. É isso, né? É um universal, abstrato, pode ser significado de várias vezes, mas é esse espírito imaterial, né, que circunscreve noções responsáveis e interessantes de liberdade, né? E essas ficções, a ficção da equivalência, a ficção de que temos direitos naturais, né, e a ficção de que a esfera moral é uma coisa que nos contém e possibilita que haja interação pacífica e cooperativa entre a gente, sem eliminar a possibilidade de conflito, que às vezes é necessário, evidente, né? Esses utensílios que nós inventamos ao longo da história da humanidade, eles são mecanismos que é, contrastam com a vida real. O que a vida real é? O que é o real lá embaixo? É a dureza, é a violência, é a desigualdade, né? É o imprevisto, né? É a vida insuportável. O real, real dos psicanalistas lacanianos, né? É o invivível, o que sequer tem nome, né? Isso não foi descoberto pela psicanálise nem por Lacan, isso foi descoberto pela primeira filosofia, né, que percebeu que o mundo tinha que ser revestido com nomes, né, com mitos, com fantasias, com nomenclaturas, com classificações, porque o mundo sem isso é invivível, ele é invivível, é a matéria bruta do poeta italiano Leopardi, né, o bruto potere, né, poder horrível da natureza, que é terrível, né? Então nós inventamos a poesia, inventamos a arte, inventamos a filosofia, inventamos o pensamento político, né, para ter um contraponto do mundo, um contraponto imaginário ao mundo que é brutal, né? Se esse contraponto imaginário for varrido do nosso mapa existencial, o que resta? O que vai nos restar? Né? Vai nos restar algo que o grande jurista brasileiro Raimundo Fauro, né, algum tempo atrás, designou brilhantemente como uma distribuição natural do poder, né? E nisso o Brasil é um dos países campeões numa distribuição natural do poder que, enfim, que, na verdade recepciona uma desigualdade que tem uma potência tectônica e geológica, né? É geológica, né? Como Pão de Açúcar, o Corcovado, que estão lá há quanto tempo, né? Então, a desigualdade às vezes eu tenho a impressão que a desigualdade brasileira não é uma questão sociológica, é uma questão geológica, né? Está na geologia. O contraponto a isso é a ação política imaginária na direção dos possíveis, voltando para o velho Aristóteles. Eu termino a minha fala trazendo de novo a ideia de que o que podemos fazer, o que está à nossa disposição para fazer. Não é o necessário, nem o ocidental, é o possível, né? E o possível é a alimentação do mundo com coisas que o mundo ainda não tem, né? Invenção, né, de formas de vida, né, melhores, alternativas, sei lá, mais aperfeiçoadas, que exige uma vivência da liberdade que é regulada pela moralidade, pela política e pela ideia de que nós temos direitos que são inalienáveis, né? Então, acho que isso ainda é um patrimônio que é disponível, né? Nós temos uma Constituição feita em 88 que, em grande medida, incorpora exatamente essas dimensões, né, muito fortes. Ali, filosofia moral, ali, filosofia política, né, de uma maneira muito interessante, quer dizer, um conjunto que pode ser lido como um conjunto de direito público, direito constitucional, mas também uma peça dotada de uma certa moralidade, né, e uma certa projeção de uma sociedade que ainda não existe e que imaginamos que possa existir, né? Portanto, é o contraponto de uma ideia de um sujeito livre que arrebenta as coisas todas, enfim, que dissolve o social, né? Então, criando essa figura paradoxal do tirano libertário, né? Certo? Possibilidade de um tirano libertário, que na verdade, é um animal escaleno, né? Completamente contraditório, um tirano libertário, né? Cuja cujo principal motivo é exatamente o desfazimento das formas que a filosofia política consagrou como definidoras dessa liberdade. Então,
Mais ou menos isso, quer dizer, poderíamos desenvolver isso de maneira muito mais extensa e mais profunda, mas acho que esses marcadores acho que são suficientes para dar para vocês uma ideia de um repertório que a filosofia política acumulou para lidar com esse tema fugidio, que é quer dizer, não é a definição do que é liberdade, é a apresentação de quadros teóricos, temáticos, nos quais essa questão foi, né, sendo lapidada, né? Lapidada mesmo, a pedra bruta, foram esculpindo alguma coisa ali ao longo do tempo, cada um batia no canto e ficou um pouco essa configuração cujo fundamento é totalmente imaginário, né? Mas, como diria Paul Valéry, né, o que seria da gente se, né, o que seria de nós sem o socorro das coisas que não existem, né? É isto. Podemos conversar um pouco, né? Enfim. Aí você conduz, Clarice, Oi, a sequência, Renata. que eu acho que eu ultrapassei o tempo que a gente tinha combinado, né? Falei mais do que os 40 minutos que a gente Não, tinha. tá fabuloso, né? Realmente, o que você comentou antes de entrar aí no grupo, né? Isso aí daria um seminário, né, de um ano, né? É. Esse tempo você trouxe muitas reflexões aqui. Estou Eu vendo vou... aqui a Thaís e a Gabriela que sabem que isso pode render, né? Estão aqui assistindo, fico feliz com vocês. Minhas alunas, queridas alunas da PUC, estão aqui. que estão aí. É, é. Bom, eu vou ver se aguarda. Eu fiz alguns apontamentos aí, tentando trazer essa reflexão, esse universo, né, de conceitos, reflexões e parâmetros, né, para pensar a largueza, né, da questão e a complexidade, né, de como lidar com isso, para tentar trazer, a partir de algumas pontuações que você foi fazendo desde Aristóteles até aqui, tentando fazer pontes com o que a gente está vivendo com muita aflição no mundo de hoje, que é um mundo tecnológico, né? A própria ideia de natureza ela fica muito confrontada com esses mecanismos, essas caixas pretas, para usar o Flusser aí, né, com que a gente se depara, né, que funciona quase como uma natureza paralela e difícil, né, da gente ir na mão, né, de poucos. Então, a trama da liberdade, pegando o mundo de hoje, a partir de algumas reflexões e conceitos que você nos traz, como lidar com isso que está, porque está tão distante daquilo com que nós podemos, de alguma certa maneira, conhecer e interagir. Porque quando você fala, por exemplo, né, nos apresentou aí, né, do ciclo da vida, da natureza, nós não estamos falando desse universo hoje, né, em que você pode plantar um grão de feijão, você vê aquele grão crescer, você está num nível em que parece que é, tem um lapso muito grande no nosso poder, né, de subverter essa nossa condição não está vindo aqui o substantivo, de estar subjugado é, em nome de uma liberdade de respeito ao outro, dos limites, de todos esses parâmetros, né, que você fixou já no final dos imperativos necessários, né, como baliza para a nossa vida. Então, esse seria um ponto que eu, aguardando aí, eu tenho outros aí, eventuais participações, mãozinhas que possam aparecer. Como é que a gente fica diante desse universo tão obscuro que se apresenta a nós, né? Que estamos aí entre celulares, Musk, Trump, enfim, essa, esse Uhum. mundo Bom, que a Clarice, gente usa, instrumentaliza e que está concentrado na mão de alguns, de que a gente é dependente, totalmente dependente, e
e como se estabelece, então, a liberdade dentro desse mundo tecnológico, digital, assim, que a gente Bom, vive hoje. essa é uma questão que nós temos que lidar. Quer dizer, evidentemente que eu não sei como é que fazemos. Quer dizer, como é que ficamos diante disso tudo? Eu respondo de maneira direta. Ficamos muito mal diante disso tudo, né? É óbvio. Mas nós temos reservas simbólicas. Nós temos reservas simbólicas, né, que devem ser nutridas, devem ser, na medida das nossas possibilidades, devem ser discutidas, ensinadas, divulgadas, conversadas, como nós estamos fazendo aqui, né? É, porque você tocou num ponto importante, quer dizer, a ideia de natureza, né? A natureza hoje é a natureza feita pelos artefatos que nós produzimos, né? E não é a natureza aristotélica, que era a natureza dos movimentos naturais, né? Agora é uma natureza que é configurada pela razão tecnológica, né? Que também tem o seu próprio movimento, é um movimento autônomo, que é a autonomia da tecnologia com relação a considerações de caráter existencial, né? Certo? Então, isso é uma outra natureza, né? Que vai configurando, vai restringindo as possibilidades da ação humana, né? Eu acho que algumas formas de reação a isso agravam o problema, quer dizer, na medida em que recusam a herança, a tradição da modernidade em nome de uma cultura da diferença, né? Atribuindo à modernidade, na verdade, a razão do acontecimento dessas coisas, né? Domínio tecnológico tem a ver com a crença na ciência, a crença na ciência tem a ver com a crença na razão, e a razão é uma invenção da modernidade, né? Então é fundamental desconstruir toda essa acumulação da modernidade e dar vazão à diferença, né? Eu não ignoro o fato de que, empiricamente falando, houve e há sistemas políticos pertencentes ao campo da modernidade que silenciaram, que inibiram expressões de parte da sociedade, de diferenças. Eu não sou irresponsável por dizer que isso não existiu, né? Mas a questão toda é jogar a criança com água do banho, entende? Né? Jogar a criança com água do banho. Abrir mão de uma herança imaginária que clama pela reinvenção do comum, né? O investimento para a reinvenção do comum, né? Eu acho que é aprender a falar de novo, sabia? Quer dizer, eu acho que a gente tem que aprender a falar de novo, não para inventar mais uma língua e ficar patrulhando as pessoas porque elas falam errado, mas usar termos do comum e não os termos da diferença, da diferenciação, né? Porque se a liberdade for a liberdade de nos diferenciarmos, cada vez mais vai haver diferença. E se a diferenciação não for atravessada por equivalência, voltando lá aos gregos, essa diferenciação ela é letal, ela é potencialmente letal, é que Primo Levi dizia, né? Primo Levi dizia, né? Se a gente partir da proposição de que todo estrangeiro é um inimigo, como silogismo, uma proposição lógica, o resultado desse argumento é o campo de extermínio, certo? O que é o campo de extermínio no sentido do seu fundamento, mais fundamento? Todo estrangeiro é um inimigo. Quer dizer, existe uma Exatamente. coletividade de pessoas que, independentemente do que fazem, de onde estão, do que estão fazendo, não podem existir. Têm que ser expelidas do mundo. Essa é a justificativa do campo de extermínio, tá? Portanto, é levar aos últimos. Eu estou usando um argumento extremo, não é mesmo, né? Não consigo imaginar nada pior do que isso, né? Então, é um argumento extremo. É levar às últimas consequências as virtudes da diferenciação, né? E nós vamos nos estranhar o tempo todo. Vamos ser autênticos com relação a nós mesmos. Cada um de nós vai ter raízes fundamentais, verdadeiras, né? Vividas de uma maneira intensa, que excluem representações dos outros. Os outros não podem falar da gente, nós não podemos falar dos outros, né? E argamassa? Quer dizer, podemos viver sem argamassa, né? Quer dizer, o corpo político ele pode se dissolver em pedacinhos, sem que exista uma argamassa que colhe esses pedaços em alguma ideia de um pertencimento comum. Eu acho que há um grande desafio, que é um desafio cultural, cognitivo, ético também, que é fazer o esforço do amalgamento, né? É, mas uma amálgama de uma natureza já avançada, que é o amálgama que leva em conta a diversidade existente no seu interior.
que não cala a diferenciação, que toma a diferenciação como seu elemento pulsante, está entendendo, Clarence? Pulsante, né? Uhum. Mas a pulsação desse elemento ela tem que estar configurada na perspectiva do que é comum. É comum. Ô, E isso Renato, isso tem que ser reinventado, porque a dinâmica social, por outro lado, a natureza da sociedade, ela vai em outra direção. As pessoas estão recusando regulação, recusando o Estado, recusando o próprio direito, em nome de uma liberdade de empreender, né? E recusando tudo que é estatal, como se fosse possível empreender sem educação pública, sem saúde pública, sem Estado, né? Sem um ente que cuidasse dos bens públicos. Tá? Certo? Eu não sou um estatizante completo, não acho que a sociedade tem que ser toda estatizada, mas há coisas que são bens públicos e há coisas que são claro. produzidas pelo mercado. O mercado produz com muita competência, permite circulação ágil, minimização de custos, tudo isso é verdadeiro, né? Mas para que esse próprio mercado funcione é, 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 respondendo às expectativas dos que querem empreender, eu tenho que ter um colchão, tenho que ter uma base comum, né, que segure as pessoas, que qualifique as pessoas, né, que dê educação, né, decente, que não obrigue as pessoas a andar 4 horas por dia em chassi de ônibus para ir para o trabalho, para ir e voltar. Né? Então, é um pouco isso, né? Mas, enfim, os nossos. A, a, quer dizer, os discursos contra-hegemônicos hoje eles estão ainda muito orientados para a dinâmica da diferenciação. Eles têm razão no que estão contra quem estão lutando, mas não tem uma boa metafísica, entendeu? Não tem uma boa É. reflexão sobre o que estão fazendo, né? Eles têm motivos para agir e devem agir, né? Porque os inimigos desses movimentos são horrorosos, todos eles são os feminicidas, são os racistas, homofóbicos, antissemitas, gente horrorosa, né? Mas essa energia combativa, ela tem que, de alguma maneira, encontrar uma argamassa. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Ô, Renato, Enfim, olha, eu, estou falando eu, demais. eu tenho, Ah, bom, vamos encerrar com uma pessoa, com a Maria, que pediu para lhe fazer uma pergunta. Transmito a você dois comentários. Um sumiu aqui, né? Ficou só o fantástico, mas tinha uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui. Sim, muito boa essa questão da equivalência da língua, né, que o senhor está falando, e, é, e o outro falou fantástico, e agora eu passo a palavra, né, para a nossa última participação. Para quem for flamenguista, eu sei que deve estar esperando aí para ver o jogo. Então, eu sou vascaína sofrida. Maria Gabriela, por favor. Oi, mas olha, Renato. deixa eu dizer uma coisa, antes. Eu gostei muito do comentário fantástico, achei muito bom esse comentário. Tá? Oi, Gabi, tudo bem? Boa noite, prazer em te ver, sempre um prazer, né, ouvir você falando. Tô com saudade já das suas aulas. Acho que vou arrumar um jeito de Pois é, voltar eu também, também. para continuar Você ouvindo. na aula. Enfim, eu acho até que você já respondeu, mas eu gostaria que você se posicionasse assim de uma forma talvez um pouco mais direta a respeito do que você pensa sobre esses movimentos identitários, dessa política identitária que vem tomando conta, né, de todas as manifestações, tanto de direita quanto de esquerda, mas principalmente da esquerda. E porque eu venho sentindo que isso acaba dividindo uma luta que tem que ser de união, tem que ser de força, para a construção de um mundo melhor. Então, eu queria que você falasse se você acredita que esse tipo de política identitária acaba se afastando desses 3 parâmetros de liberdade que você nos trouxe aqui essa noite, e se isso, de alguma forma, tem uma interferência ruim na própria conquista da liberdade, que deveria Ah, ser para todos, né? De isonomia. não, essa questão enfim, que nos aflige, né, muito, né? E nos aflige de uma maneira respeitosa e responsável, porque as pessoas estão lutando contra coisas que devem ser combatidas, né? Então, isso a gente não deve perder de vista os homofóbicos, os feminicidas, os racistas, os antissemitas, tudo isso, né? Toda essa, os violentos que defendem tortura, violência policial, né?
enfim, então, como se opor a isso, né? Como se opor à necessidade de que nós temos que nos posicionar diante disso, né? A questão toda é a linguagem que nós empregamos para nos orientar nesse combate, nesse enfrentamento, né? E pode ser uma coisa, enfim, um certo atavismo das minhas origens intelectuais e políticas, né? Eu não percebo em algumas dessas ações formas tradicionais da esquerda, tá? Eu tenho a impressão de que certas reivindicações justas, que são necessárias, podem ser atendidas, por exemplo, por governos menos genocidas, menos irresponsáveis, quer dizer, conservadores, bem orientados, bem intencionados. Tá bom, vai lá, faz uma política pública ali, solta um edital ali para financiar alguma coisa, aumenta a inclusão através de cotas, são coisas necessárias, importantes, né? E eu acho que o marcador da esquerda, né, qualquer esquerda, né, sobretudo a esquerda democrática, né, enfim, que eu tenho mais afinidade, né, não a esquerda leninista, comunista, monopólica, a esquerda democrática mais ocidental, né, na época do saudoso Partido Trabalhista israelense, saudoso Meretz, Israel, enfim, coisas desse tipo. Enfim, a ideia de que tem que ter uma argamassa, como eu estava falando, tem que politizar essas coisas. E politizar não para nós nos aproveitarmos dessas energias participativas, mas para demonstrar que uma luta aqui ela pode ser favorecida pela essa luta daqui, entende? Certo? Né? Uma luta contra um determinado inimigo pode ser favorecida pela luta. Quer dizer, a luta contra os racistas, ela não tem nada que a oponha da luta das, das, das mulheres, por exemplo, ou da luta, sei lá, contra a defesa dos terreiros, contra a invasão dos evangélicos, entende? Né? Então, o protesto ele está presente, a sociedade está inquieta, ela está um caldeirão, um formigueiro, né? O que não tem é argamassa. Então, o meu problema não é com o identitarismo enquanto tal, o meu problema é com a definição dos sujeitos políticos como exclusivamente marcados pelos idênticos. Esse é meu problema, pelos idênticos. Quer dizer, só trabalho, só milito com quem foi idêntico a mim, né? E a recusa da horizontalidade, da transversalidade. Você não pode falar pela luta do outro, que isso é uma captura que você está fazendo de um certo imaginário, de uma certa linguagem que não pertence a você. Aí voltamos para terminar a resposta, né? Voltamos para o momento grego em que o uso da liberdade implicava no sair de si, entendeu? Quando eu estou ali na Assembleia, idealmente, né? Porque as pessoas defendiam também interesses. Nós não somos anjos também, né? Nós defendemos interesses. Mas exigia um certo comportamento, é como se eu saísse de mim. E ali eu falo geral, eu falo comum, né? Eu tiro essa primeira pele natural. Então, na medida que eu refluo para a minha identidade por idêntico a mim, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando o espaço público, né? E o espaço público democrático é o espaço da diferença, da diversidade, na equivalência, né? Fácil falar, mas é dificílimo produzir uma coisa dessa. Mas nós produzimos isso em algum momento. Nós tivemos um momento feliz, né, feliz, quer dizer, menos infeliz, né? A humanidade, quer dizer, a parte expressiva da humanidade é entre o final da Segunda Guerra, né? Também depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, qualquer coisa que veio depois que não fosse a guerra era já um salto qualitativo extraordinário de qualquer maneira. Entre o segundo pós-guerra e os anos 80, 90, vários países do planeta, quer dizer, houve uma convergência entre políticas sociais, liberdade política, direitos civis, né? Ecologia, feminismo, tá entendendo? Anticolonialismo. O mundo andou numa certa, né? Pô, nós tivemos Camp David, nós tivemos Bill Clinton juntando a liderança israelense com a liderança palestina. E ali, os grandes conflitos contemporâneos, a gente viu ali opa, né? Isaac Rabin meio sem jeito, né? Tal, foi lá, apertou a mão, outro e tal, Bill Clinton, né? Acordo de Oslo, enfim. Então, isso foi possível num dado momento, né? E a partir daí, quer dizer, deixou de ser, por uma série de reconfigurações, né? Então, eu acho que, voltando para a tua questão, eu acho que o desafio é esse: como é que nós
preservamos o que esses movimentos têm de importante, que é uma energia rebelde, participativa e contestadora, mas retirando esse tipo de investimento de uma metafísica atomizada, né? De uma coisa atomizada, né? Que, no fundo, acaba tendo um desdobramento que é a correção da fala, da palavra, do uso de certas expressões que não podem mais usar, né? Já que a gente não pode mudar o mundo, mudamos a gramática, né? Nós fazemos uma polícia gramatical, né? É que o mundo não dá para mudar, né? Capitalismo não dá para mudar, a desigualdade não dá para mudar, mas dá para dizer, né? Enfim, coisas de uma certa maneira, né? Comentário meio moleque meu, mas eu acho que não é totalmente deslocado, né? E além de ter um efeito terrível que isso provoca pessoas que têm outros planos de vida, né? E que nós acabamos demonizando, né? Pessoas que querem ter família, qual é o problema? Que querem o culto no fim de semana, qual é o problema que isso tem? Tá? Tá? Querem uma família, né, chamar normal, né, que não é normal. Não existe família normal. Família normal é uma contradição em termos. Sei lá, você casou, homem, mulher, casaram, tiveram filhos e tal. Qual é o problema? Eles têm a forma de vida. O que a gente tem que lutar é para o mundo em que outras formas de vida sejam possíveis. E cuja legitimação não exige a deslegitimação das formas de vida tradicionais. Sabe? Então, isso é que tá embasando. Então, pessoas conservadoras teriam interesse em ter saúde pública, educação pública, hospitais de qualidade, não é isso? Transporte decente, habitação decente, que são programas do Estado de Bem-Estar Social, da social-democracia europeia, ou seja, esquerda. Esquerda. Né? E essas pessoas conservadoras abominam qualquer alternativa de esquerda, porque a esquerda aparece para elas como a denúncia da ilegitimidade das suas próprias formas de vida. Isso é um desastre absoluto, né? Então, desfazer esse nó, né? Desfazer esse nó. Ou o nó nos ata, ou o nó nos aperta, ou nós fazemos esse nó, de alguma maneira, né? Muito bem. Olha, gente, vamos. Olha, eu sei que tem uma pergunta ainda pendente, mas já não podemos mais, temos que encerrar, infelizmente. Vai ficar para uma próxima, se Deus quiser, né? Vamos ter outras oportunidades. Mais uma vez e sempre, né? Um grande aprendizado com o Renato, que, além do profundo conhecimento, tem uma capacidade de transmissão e de clareza louváveis, né? Essas duas capacidades, aí para não errar o plural. E olha, Renato, muito, muito obrigada aí. Em nome de todo mundo, eu tenho certeza, né, que todos nós aqui que estamos até agora te ouvindo, estamos muito, muito, muito realizados e com muita coisa a processar, para pensar numa convivência, né, melhor, né, mais digna, de que a gente precisa e merece, Uhum. não é isso? Então é isso. Obrigada, muito obrigada e obrigada a todos que Isso, vieram. certamente. Obrigado. Prazer também. Prazer enorme. Fora vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite, então, para vocês. Obrigado por terem vindo. Obrigadíssimo. E as minhas queridas Thaís e Gabriela, alunos da PUC, meu beijo e alegria de revê-las, né?